Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar bem a coluna, suavizar braços e mãos, pernas e pés. Suavize seu rosto, feche os olhos. Vamos realizar hoje o reiki para o próximo. Concentre-se nas egrégoras reikianas, nos seres de luz. Professor Mikao Usui, Dr. Hayashi, Madame Takata, que todos estejam conosco. Quero sentir a Raquel, que ela seja protegida, iluminada, guardada, que sua luz esteja brilhando, que ela esteja refeita na área cerebral. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Maria Alves, querida amiga, muita saudade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, chokurei, dourado. Os 3 sopros. Agora, Daniela, que ela seja purificada, energizada, se liberte de todo mal, que ela siga o caminho da luz e da verdade, que ela seja digna e se dedique à espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, o tio Pascoal, que ele seja iluminado, guardado, saudade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Tia Lete, querida tia Lete, ligada à bondade, ao amor, à fraternidade, à doçura, ao encanto. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora minha mãe, meu pai, meus irmãos Luiz, Carlos, João, Mariazinha, eu, meus tios, meus primos, toda a nossa família, meus netos, toda a nossa família, seja iluminada, protegida, guardada. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora o Birajara, saudade, muita saudade, que ele seja protegido, iluminado, guardado. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Denise, que ela se dedique à espiritualidade, se ela tenha toda a proteção. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Ora o Ricardo, que ele seja iluminado, guardado, amparado em todos os momentos. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora, Mateus, que ele seja digno, ligado ao bem, à luz, ao amor, à verdade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora o Marcos e o filho dele se libertem do vício e se dediquem à espiritualidade. Chokurei, 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 violeta, chokurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Agora que todo o universo, todo o planeta, todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade, todo o nosso bairro, todos os nossos lares
e sejam inundados pela luz de Cristo, que a força infinita do amor, da verdade, da saúde, da alegria estejam com sua proteção definida, que todos os lares sejam protegidos e iluminados. Chocurei, 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 violeta, chocurei, 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 dourado. Os 3 sopros. Shh, shh, shh. Que a força infinita do bem, da saúde, do amor, da cura, nos inunde, nos proteja, nos ilumine, nos guarde para todos sempre. Que assim seja. Que a força do amor fique presente. Que nós sejamos livres. Que todos os seres sejam abençoados, curados e libertados. Que assim seja. Vamos agora sentirmos-nos debaixo de uma grande cachoeira dourada, que nos dá força e nos dá energia. Enquanto estamos debaixo da cachoeira dourada, vamos fazendo a automassagem. Flexione suas mãos, sinta a luz dourada, abra seu rosto, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilares, têmporas, ouvidos, todo o couro cabeludo, pescoço em toda a volta, a emenda do pescoço com a cabeça, toca os ombros, lava toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, braço esquerdo e mão, braço direito e mão, fricciona, luz dourada. Toca. Agora os quadris, pega a coluna vertebral e as cervicais. Toca bem os quadris, os rins, os pulmões. Está sentindo que a luz dourada purifica seu sangue, entra dentro dele, purifica suas células, uma renovação permanente em todos os seus corpos. Massageia as coxas, em cima e embaixo, laterais externas, laterais internas. A luz se faz, massageia os joelhos, as pernas, barriga das pernas, manda a luz para os tornozelos, para os pés. Inspira, expira a luz dourada, penetra todas as suas células, renovando-as. Volte o quadril, a cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Sente que a luz divina está com você, estendendo os braços para o alto. Vamos fazer a limpeza áurica, lavando com luz dourada todos os seus corpos. Isso, muito bem. Juntando as mãos em prece, agradecemos a Deus poder ter realizado esta meditação. Pedimos que a luz bendita nos acompanhe. Agradecemos imensamente. E agora, vamos fazer o nosso pedido. Sinta que esse pedido será concedido. Faça seu pedido. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo.
Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Diga mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho, de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que esse globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Então, é importante saber que se a pessoa se ocupa, se a pessoa se dedica ao bem, ela vai sentir a felicidade, vai sentir-se em paz. Isso é muito bom, é suficiente. Agora vamos relaxar nosso corpo mais e mais e realizar automassagem. Observe-se dentro de uma cachoeira dourada. Flexione as mãos, abra seu rosto, os olhos, a testa, nariz, maçãs do rosto. Onde você coloca as mãos, luz dourada se instala. As têmporas, os ouvidos, todo o couro cabeludo. Trabalha pescoço, emenda do pescoço com a cabeça, a garganta, chakra laríngeo, as cervicais, os ombros. Flexione mãos de luz, mãos que curam. Lava toda a área peitoral, abdômen, passando a luz dourada nas laterais, nos quadris, na coluna, nos rins, nos pulmões. Deixe seu corpo vivificado, energizado, fortalecido. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona mãos de luz, mãos que curam. Vamos trabalhar as coxas em cima, nas laterais internas, laterais externas, nos joelhos, embaixo. Vamos sentir que a luz dourada vai sendo absorvida em todos os nossos corpos. Trabalha as pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Muito bem. Coluna ereta. Inspira e expira. Você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza. Seus caminhos estão abertos para a luz maior. Agora, vamos sentir profundamente essa vivência que realizamos no Evangelho e vamos nos purificar
a água sagrada da Cachoeira Dourada. Agradecemos a Deus por ter realizado essa vivência. Agora, vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água para ler o Evangelho. Suavize bem. Vamos abrir aqui o Evangelho. Peguemos a Deus, aos mentores do espaço. A concordância no ensino dos Espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, que eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Então é importante que saibamos que existem reticências sobre essa questão da resposta dos espíritos. Agora, tudo tem que ser feito com critério, como Kardec fez, né, para poder escrever o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho. Então, vamos orar nesse instante. Pai nosso que estais em nós, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, guiai-nos, dirigi-nos, iluminai-nos, abre os nossos caminhos. Pedimos aos Espíritos superiores que fluidifiquem nossas águas. Agora vamos espreguiçar bem o corpo, esticar os braços, esticar as pernas, descer os braços, flexionar as mãos, visualizar a luz dourada, lavar o rosto, as têmporas, os ouvidos, toda a cabeça, a nuca, sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Flexionar toda a volta do pescoço, os ombros, aqui na frente do corpo, as laterais, os quadris, a coluna. Sinta que a luz dourada te penetra, te alivia. Os rins e os quadris. Agora, os pulmões. Esfregue bem com suas mãos. Isso, muito bem. Lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Flexiona. Toca o teu cardíaco, teu solar na boca do estômago. Toca o umbilical. Coloca as mãos nas virilhas e a luz vai para o baixo ventre. Inspira
Absorve a luz dourada, expira pela boca. Agora toca as coxas em toda extensão, os joelhos em toda a volta. Fortalece teu caminhar, as pernas, barriga das pernas, os tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Vê dentro do seu corpo a luz dourada que purifica seu sangue. Imagine-se debaixo de uma imensa cachoeira dourada. Sente sua purificação, seu batismo. Agradecemos imensamente a chance de podermos estar realizando essa vivência. Agora vamos fazer nosso pedido. Sinta sempre que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Espírito Santo venha para nós. Pedimos aos Espíritos protetores que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Um remédio que cura, desintegra todas as dores. Que assim seja. Namastê. Beba sua água devagar. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, suavizar o rosto, fechar os olhos para trabalharmos com o Evangelho. Coloque a água, depois será fluidificada. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só se separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto torna-se mais vivo e por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente
perturbe sua afeição recíproca. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Entende-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso diz que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos em, nesse, quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e sendo as almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras.
pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres, com a reencarnação, antepassados e descendentes podem se ter conhecido, terem vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde poderão vir a se reunir de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Então, é importante que a luz bendita nos ilumine, que tenhamos famílias suaves, tranquilas e serenas. Agora, com o corpo verticalizado, vamos realizar a automassagem. Flexione as mãos, lave-se o rosto com a luz dourada, a testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior. Massageie bem o corpo. Mãos de luz, mãos que curam. Passe as mãos por sua cabeça, por seus cabelos, pela nuca, no chakra coronário, nas têmporas, nos ouvidos, em toda a volta do pescoço, nos ombros. Mãos de luz, mãos que curam. Toque toda a área da frente torácica. E a luz dourada se manifesta, todas as gorduras supérfluas se desintegram. Toque as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões e toda a coluna vertebral, os nervos, os ossos. Toque bem e sinta que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Toque todo o braço esquerdo em mão, toque todo o braço direito em mão. Flexione. Mãos de luz, mãos que curam. Pontos frágeis. Toca várias vezes. Toca agora as coxas em todas as direções. Em cima e embaixo, laterais externas, laterais internas. Enrola a luz nos joelhos. Facilita o seu caminhar. Desce nas pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Volta devagarinho no quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Agora, sinta-se totalmente renovada. Vamos juntar as mãos, agradecer imensamente poder realizar o Evangelho. Que a luz divina esteja conosco. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo. Inundai-nos, sentindo que a luz maior nos invade, dentro, fora, nas células. Ela purifica o nosso sangue, ela nos ilumina e nos protege. Agora, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza. E seus caminhos estão abertos. Inspira, expira. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente podermos ter realizado o Evangelho. Vamos fazer nosso pedido. Faça o pedido mentalmente. Que assim seja. Namastê.
Vamos relaxar o corpo, alinhar bem a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos deixar também preparada a água. Hoje vamos fazer o Evangelho. Pense em Deus e vamos abrir o Evangelho. Não, fica deitado aí que eu vou ao banheiro. Não precisa levantar. Volto, tá? Entendeu? Deita aí. Deita.
Vamos agora ler o Evangelho. Mundos regeneradores, entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas, mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante? Ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas ali existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então, saber que existem muitos seres, e que Deus nos dá a oportunidade de realizar o bem, a luz, o amor e a verdade, regenerando-nos, iluminando-nos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Que assim seja. Agora, agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Façamos o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Friccionando nossas mãos, vamos visualizá-las douradas, tão brilhantes como o sol, e realizar a nossa automassagem da cabeça até os pés. Trabalhar os pontos frágeis, inundando-os com a energia dourada. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Visualizemos-nos dentro de cápsulas douradas múltiplas. Onde quer que estejamos, estaremos dentro das cápsulas douradas e a luz dourada se irradiando, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser. Inspira, expira, namastê. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, suavizar o rosto, fechar os olhos para trabalharmos com o Evangelho. Coloque a água, depois será fluidificada. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário,
são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só se separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto torna-se mais vivo e por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Entende-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso diz que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos em quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco,
ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e sendo as almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres, com a reencarnação, antepassados e descendentes podem se ter conhecido, terem vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde poderão vir a se reunir de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Então, é importante que a luz bendita nos ilumine, que tenhamos famílias suaves, tranquilas e serenas. Agora, com o corpo verticalizado, vamos realizar a automassagem. Flexione as mãos, lave-se o rosto com a luz dourada, a testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior. Massageie bem o corpo. Mãos de luz, mãos que curam. Passe as mãos por sua cabeça, por seus cabelos, pela nuca, no chakra coronário, nas têmporas, nos ouvidos, em toda a volta do pescoço, nos ombros. Mãos de luz, mãos que curam. Toque toda a área da frente torácica. E a luz dourada se manifesta, todas as gorduras supérfluas se desintegram. Toque as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões e toda a coluna vertebral, os nervos, os ossos. Toque bem e sinta que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam.
toca todo o braço esquerdo, em mão, toque todo o braço direito, em mão, flexione, mãos de luz, mãos que curam, pontos frágeis, toca várias vezes, toca agora as coxas em todas as direções, em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas, enrola a luz nos joelhos, facilita o seu caminhar, desce nas pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés, volta devagarinho no quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço, cabeça. Agora, sinta-se totalmente renovada. Vamos juntar as mãos, agradecer imensamente poder realizar o Evangelho. Que a luz divina esteja conosco. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, inundai-nos, sentindo que a luz maior nos invade, dentro, fora, nas células, ela purifica o nosso sangue, ela nos ilumina e nos protege. Agora, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza. E seus caminhos estão abertos. Inspira, expira, juntando as mãos em prece. Agradecemos imensamente podermos ter realizado o Evangelho. Vamos fazer nosso pedido. Faça o pedido mentalmente. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o corpo, alinhar bem a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos deixar também preparada a água. Hoje vamos fazer o Evangelho. Pense em Deus e vamos abrir o Evangelho. Não, fica deitado aí, que eu vou ao banheiro. Não precisa levantar. Volto, tá? Entendeu? Deita aí. Deita.